Já mostra 19h35. Então, nós vamos começando em respeito a todo mundo que está aí. Pessoal de Lajeado, tem gente de Teutônia, pessoal de Sananduva, Nova Prata, Bento Gonçalves, né? A Rafaela que não quer abrir a câmera. As duas, na verdade, né? Podem ir abrindo. Lajeado tá com a câmera aberta, então vocês podem abrir também. Vamos lá. Vamos fazer companhia aí para todos nós que estamos aí de câmera aberta. Gente, o nosso encontro hoje, a nossa capacitação de Fundação Rotária, ela vai ser um plus, além daquele momento que nós já tivemos no ano passado, também na DIRC, e dessa vez com uma pessoa muito especial, que é o Nico, que vai vir falar para a gente um pouquinho mais do que ele conhece, das vivências e experiências que ele tem dentro de Fundação Rotária e da família Rotária no geral, que é muitas, né? Eu tenho o currículo Rotário dele aqui em mãos, mas eu vou ler apenas os cargos mais recentes dele, porque ele tem aí um vasto currículo, e depois eu mando também para vocês darem uma olhadinha. Então, gente, o Nicolas Pereira, ele é do Rotaract Clube de São José dos Campos Sul, ele faz parte do distrito 4.571, acertei? É isso aí? Sim. Show de bola. E neste ano, na verdade, no próximo ano rotário, 2025-26, o Nicolas vai ser o representante distrital do Distrito 4.571, junto com o Jank, nesse ano rotário. E os cargos mais recentes dele foi que em 2023-24, dentro da Rotaract Brasil, ele foi assessor da Comissão de Iniciativas Multidistritais de Fundação Rotária. Também no distrito, ele foi tesoureiro distrital e no clube dele ele foi presidente. Os demais cargos eu mando depois para vocês darem uma olhadinha. E agora eu deixo a palavra com o Nicolas e depois a gente abre um momento para perguntas, para compartilhamento de ideias e vai ser um encontro bem leve hoje para a gente aprender um pouquinho mais em conjunto. Nico, tá contigo a palavra. Show. Obrigadão pela oportunidade, gente. Muito prazer aí de estar aqui com vocês. Conversei com a Ana um pouco antes ali, porque Fundação Rotária é muito extenso, né? E aí, geralmente, eu converso muito ali com a liderança do distrito para entender o que o distrito precisa ouvir, o que o distrito precisa, às vezes, trabalhar melhor, né? E aí, a Ana comentou comigo que era mais para a gente discutir um pouco ideias sobre projetos de Fundação Rotária que a gente pode estar fazendo, né, dentro das áreas de enfoque ali e tudo mais, como a gente não ficar mais só naquilo de arrecadar e por que arrecadar, e como que a gente pode começar a desenhar um pouco dos projetos para dentro do nosso clube, da nossa comunidade, né, e tudo mais. Então, eu tenho uma apresentaçãozinha aqui. Boa. Tá aparecendo aí, né? Beleza. Então, bom, a Ana já me apresentou, e aí entra um pouquinho das áreas de enfoque do Rotary. Por quê? Porque tudo isso, né, parte muito das áreas de enfoque do Rotary. Quando a gente vai pedir um subsídio distrital ou um subsídio global, né, para a Fundação Rotária, o subsídio global precisa estar categorizado, né, em uma área de enfoque do Rotary, e o subsídio distrital depende muito de cada distrito, né, porque o subsídio distrital, cada distrito ali eles recebem um valor e criam ali o próprio edital, como será dividido e tudo mais, então não tem tanto um padrão, isso vai muito de distrito para distrito. Mas se a gente se basear nas áreas de enfoque do Rotary para criar os projetos, fica muito mais fácil, porque a gente vai saber exatamente o que fazer e como fazer, né? Então, ali a primeira área que a gente vai ter então são todas essas áreas, na verdade, né? Então, consolidação de paz e prevenção de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, água, saneamento e higiene, saúde materna e infantil, educação básica, alfabetização, desenvolvimento econômico comunitário, apoio ao meio ambiente. A gente consegue trabalhar nisso e, assim, não se limita somente aos títulos ali, né? Dentro de uma área, a gente pode conseguir fazer muito mais do que, por exemplo, a prevenção e tratamento de doenças. A gente vai pensar só em campanha da polio, sendo que, na verdade, a gente pode fazer vários outros projetos nesse sentido. Eu trouxe alguns exemplos ali para a gente ver, um de cada um. Na educação básica, alfabetização, né? A gente também pode falar de um tema que desde a pandemia é um choque de realidade e que
dentro do Rotary as pessoas se deram muito bem, que é, por exemplo, a alfabetização digital. Os nossos senhores do Rotary, senhorzinhos do Rotary, cara, se viraram muito bem, aprenderam Zoom e tudo mais, mas tem uma boa parte da nossa comunidade que não tem. Então, tipo, putz, a gente tem um conhecimento digital muito grande e poderia, né, entrar nesse sentido. Mas aí a gente vai conversando um pouquinho mais a fundo, né? Ana, só um tempo, 20 ou 30 minutos, só para eu conseguir. Pode fazer 30 Tá, minutos, bem tranquilo. tá Uma bom. coisa que eu queria te perguntar, o pessoal pode fazer perguntas durante, é melhor fazer depois? Como é que a gente pode organizar essa Pode, questão? pode fazer durante, que a gente vai debatendo e tudo mais, sem problema para mim. Beleza, Então, perfeito. bom, consolidação da paz e prevenção de conflitos, né? A gente pensa assim, putz, o que o Rotary espera, né? O que a Fundação Rotary espera? Então, por default, assim, né, o Rotary vai trabalhar para incentivar o diálogo e promover a compreensão entre os povos, né? Então, o Rotary vai treinar adultos e jovens com potencial de liderança para prevenir e mediar em conflitos e também ajudar refugiados em áreas de risco. Putz, Nicolas, como que eu posso fazer isso dentro da minha comunidade? Tipo assim, não tem como, né? Tipo, a gente não vive uma área de risco, a gente não tem refugiado e coisas do tipo, né? Como que a Fundação Rotary atua? Tem a Bolsa de Rotary pela Paz, né? Que são os mestrados e as bolsas anuais, liderança e mediação de conflitos e também a capacitação para os jovens, que entra muito no RILA, né? Então, tem muito Rotary Club que faz os RILAs pensando nessa capacitação para os jovens. Mas, assim, como que eu posso fazer dentro de um contexto de Rotaract isso daqui? Então, alguns projetos que o pessoal já fez, deixa eu ver se está nesse slide o exemplo. Isso aí. Tem, por exemplo, o projeto Mulher Superando o Medo, que foi um projeto subsidiado pela Fundação Rotária, no valor de $40 mil. Foi no ano de 2020, feito lá pelo Rotary Club de Vila Velha, Praia da Costa, que é no estado de Vitória. Teve como parceiros o Rotary Club de Taipei e o Rotary Club Ituzaingó Maronas do Uruguai. Então, o que eles fizeram, né? Eles foram e fizeram um curso, né? Deram 100 vagas para um curso de educação financeira destinado a mulheres vítimas de violência doméstica, com assistência psicológica e treinamento profissionalizante. Por que disso? Porque, cara, quando a gente pensa em prevenção de conflito, às vezes a gente pensa num cenário de guerra, né? Ou pensando aqui, trazendo para o meu distrito que tem Rio de Janeiro, putz, briga de facção e coisas do tipo, sendo que, na verdade, a gente pode limitar o conflito ou tirar as pessoas que estão dentro desse conflito, né? Empoderando elas, que foi exatamente a ideia desse projeto. Elas viram que muitas mulheres que sofrem, que são vítimas de violência doméstica e afins, muitas das vezes elas ficam nesse relacionamento abusivo porque elas não têm a sua independência financeira, porque elas não têm condições de se manter. Então, esse curso e tudo mais foi exatamente nesse sentido, de explicar um planejamento financeiro para essas mulheres, de dar o apoio psicológico para essas mulheres, né? E de dar os treinamentos profissionalizantes ali. Então, eles deram curso de cuidadora de idosos, deram curso de crochê e tudo mais para essas mulheres, para elas conseguirem gerar uma renda e conseguirem ali estar saindo, né, dessa relação abusiva. E foram uma série de atividades que foram feitas neste sentido. Putz, Nicolas, e nós, como Rotaract, a gente pode fazer isso? Como Rotaract, o que a gente pode fazer é muito trabalhar com a juventude. Né? Então, putz, como trabalhar com a juventude? Né? A gente sabe que muitas das crianças que estão em um cenário de comunidade, por exemplo, elas entram para o tráfico de drogas e afins porque elas não têm nada para fazer ali dentro da sua comunidade, né? Dentro do bairro onde ela mora e tudo mais. E eu falo muito isso de comunidade porque um Rotary Club do Rio de Janeiro, que é daqui do meu distrito, eles montaram um centro de treinamento de artes marciais na comunidade de Jacarezinho. Eles fizeram lá um núcleo de desenvolvimento rotário, né? E aí depois eles fizeram esse espaço de luta. E aí o engraçado foi que ali tinha algumas pessoas e tudo mais, que muitas das crianças que estavam começando a entrar ali pro tráfico de drogas e afins começaram a sair e começaram a participar dessas programações ali que o Rotary, junto com a comunidade, dava ali no centro de luta e tudo mais. Então, assim, às vezes a gente não vai ter que resolver uma guerra, cara, assim, sabe? Ou, tipo, cuidar de refugiados e afins, mas a gente pode mudar um pouco ali a questão da nossa comunidade.
E um negócio que eu falo, sempre quando vai falar de projetos e Fundação Rotária, é a gente entender de fato a dor da nossa comunidade. Por que eu digo isso? Se a gente olhar para o caso Vale, lá em Mariana e tudo mais, a cidade foi destruída, a região foi destruída pela Vale, as famílias elas queriam justiça, elas queriam, né, que a Vale respondesse ali com de fato o que aconteceu, o que rolou, que, né, a Vale desse as casas para ela de novo. E o que a Vale fez foi uma grande praça, reformou lá, gastou milhões numa praça pública de um memorial, sendo que essa não era a dor da comunidade que enfrentava. Então, antes da gente pensar em qual área de enfoque a gente vai resolver, é muito importante a gente, o que a minha comunidade de fato precisa? Às vezes, sua comunidade tem uma demanda represada na questão de desenvolvimento econômico e comunitário do que de prevenção e conflito, né? Então, a gente entender ali o que de fato nossa comunidade precisa é o mais importante. Então, tem algumas fotos do projeto. E aí entra a segunda área de enfoque, que é de prevenção e tratamento de doenças. Então, o Rotary ele pede para os Rotary Clubes, né, educar e capacitar as comunidades para que possa evitar o alastramento de doenças como pólio, HIV, AIDS, malária. Além disso, ampliarmos o acesso à assistência médica de baixo custo ou gratuito em áreas carentes. Nicolas, como que o Rotaract pode fazer isso? Né? Palestras, eu acho que também a gente pode ser um pouco desse tema da polio, né, e tudo mais, mas trazer realmente, de fato, ali, palestras sobre, cara, saúde sexual. Nicolas, é um tema muito polêmico para a gente falar em escola. Beleza, então, como a gente pode tratar, então, sobre, né, sobre outros pontos? Talvez a gente fala sobre a dengue, né, não sei se aí no estado de vocês, na região de vocês, está tendo muito caso de dengue. Aqui no meu prédio, por exemplo, de 436 apartamentos, 25 tiveram caso, confirmaram dengue essa semana. Então, assim, tá uma situação bem séria aqui em relação a isso, né? Um outro ponto, ampliarmos o acesso à assistência médica de baixo custo ou gratuito em áreas carentes. Teve um projeto que eu avaliei uns 2 anos atrás no concurso nacional de projetos, que estava dentro dessa área de enfoque, que foi o primeiro ano que a gente colocou isso como área de enfoque. E o que eles fizeram? Eles relacionaram junto com a polio, e eles foram na Secretaria de Saúde da cidade e falaram, olha, Secretaria de Saúde, a gente tem uma demanda represada aqui nessa comunidade muito longe da gente, que não tem, que as crianças não estão tomando vacina. A gente falou com o líder comunitário lá, tem lá cerca de 20 crianças, elas não têm as vacinas básicas e tudo mais. Como a gente pode resolver isso? Né? Então, o Rotaract, ele foi o intermediador ali. Né? Ele foi, escutou a dor da comunidade, a comunidade não sabia como falar com a prefeitura, mas muitas das vezes o Rotaract ou o Rotary tem um ponto de apoio muito mais forte com a prefeitura, falou com o secretário da saúde, o Rotaract foi, puxou todas essas informações para a Secretaria da Saúde, foi, levou, fez um dia lá também de conscientização sobre vacinação para essas mães, famílias e tudo mais, levou outros profissionais de saúde para darem também uma palestra para essas mães, e no final as crianças foram ali vacinadas com todas as vacinas que faltavam. Então, às vezes, a gente não precisa fazer uma puta campanha da polio, uma puta campanha de vacinação. É realmente olhar ali para a dor da comunidade, né? Ou então, está tendo um surto de dengue ou um surto de alguma outra doença, como que a gente pode capacitar. Às vezes, o trabalho informativo ele é muito mais impactante do que um trabalho mão na massa ali, né? Porque a informação, o conhecimento, ele pode fazer... causar um grande impacto. Então, a gente tem aí a Indipolio Now, né, que acho que todo mundo conhece. Durante a pandemia, 3 milhões de dólares do Fundo para Assistência em Casos de Desastres foram doados para a Fundação, da Fundação Rotária para alguns países, né? O caso aqui, por exemplo, no Brasil, né, aconteceu isso lá na época de Manaus, teve a nossa campanha interna, mas depois abriu um fundo para a Fundação Rotária, e prevenção também, né? Então, 1 bilhão de pessoas sofrem de doenças tropicais que não são tratadas por ano. Essas doenças tropicais, eles consideram aqui como câncer de pele, tá? Então, tipo, tem alguma cidade do litoral aí, não sei, eu sou muito ruim de geografia, tá? Então, não sei, eu sei onde fica o 4.700, mas eu sou muito ruim de geografia. E então, tipo assim, vamos fazer uma campanha sobre, cara, a importância da proteção em questão de saúde de pele, sabe? E câncer de pele, coisas nesse sentido, também pode fazer, né? Então, tudo que for realmente pensando nessa ideia de prevenção é válido para isso. Então, tem aqui o projeto Juntos Venceremos, no valor de $30 mil, né?
que eles fizeram aquisição de equipamentos médicos para o Hospital Santa Rita de Cássia, que aí foram transdutores, espirômetros, pistolas, agulhas e tudo mais. E, putz, Nicolas, eu posso fazer isso também? Tem uma dor represada aqui na minha cidade, putz, a gente tem uma UBS que, cara, não tem nada e tudo mais, está precisando de um equipamento, sim, vocês podem solicitar o subsídio ali, né, conversar com o diretor de Fundação Rotário do seu distrito para vocês montarem esse projeto e tudo mais, também faz sentido, mas pensando que como Rotaract, às vezes a gente, putz, ainda é muito difícil da gente conseguir o subsídio e tudo mais, então, de fazer esse trabalho mais... Foi gol do Corinthians. Mais... Não, o prédio está acabando aqui, gente, desculpa, é semifinal do Paulistão. Então, o Rotaract ele pode fazer nesse sentido, tá? E um ponto muito importante, né? Foi novamente o Rotary Clube de Vitória e Vitória Mata da Praia que fizeram esse projeto, tá? Então, assim, 2 anos eles meteram 2 subsídios no valor aí acima de 30 mil, no mesmo ano, perdão. Então, o Rotary Clube de Vitória, do 4.751, que é o distrito aqui do lado, é bem, bem forte nisso. E a gente tem o água, saneamento e higiene, que o Rotary ainda ajuda a levar água, saneamento e higiene para pessoas do mundo inteiro, e nosso trabalho não vai se limitar ali na escavação de poços. Então, putz, tem alguém muito referente, né? Essa daqui para o Rotary Internacional, eles focam muito na capacitação nessa área de enfoque, né? Então, de ir ali, às vezes, um cara que é referência em questão de engenharia, de saneamento, e o Rotary paga a viagem para esse cara ir para um país e falar com o setor público daquele país de como resolver o problema, né? E, putz, Nicolas, como que a gente, como Rotaract, pode resolver? Cara, Rotaracts já estão resolvendo esse problema. Tem um projeto que foi o campeão do concurso nacional de projetos, que é aqui do meu distrito, do Rotaract Clube de Jacareí, que foi o Água para Todos. Foi um projeto com subsídio distrital, onde eles realmente levaram água para uma comunidade carente, né? Então, o que eles fizeram? A comunidade em si não tinha o saneamento que vinha por meio municipal, então eles foram, compraram diversas caixas de água, compraram uma caixa de água maior também, e aí eles chegaram na empresa de saneamento aqui da cidade e falaram, olha, a única coisa que a gente vai pedir para vocês é que vocês mandem um caminhão de água lá a cada 15 dias, que é a vazão ali das famílias. A gente está construindo todas as estruturas e tudo mais, então eles foram, conseguiram ali com subsídio comprar as caixas de água. Tinha um colega, um companheiro de Rotaract que era engenheiro e fez toda a assinatura do projeto ali em questão de engenharia. Os rotarianos apoiaram também e eles levaram água para um núcleo familiar de 30 famílias, né? Então, assim, realmente impactou ali. Foi o projeto vencedor do concurso nacional de projetos do ano do Julian, que foi da Conarc de Pontal do Paraná. Então, tá lá também no cadastro do CNP, vocês podem ler esse projeto e tudo mais, é um projeto muito fera, e fica a recomendação aí também. E aí, a gente tem o projeto WASH, né? Então, mais de 1.000 projetos em 100 países relacionados à água e saneamento desde 2013. A meta do Rotary Internacional, que é uma meta que não se fala muito, mas espera concluir o fornecimento de água e saneamento básico a todo mundo até 2030. Vai ser bem difícil, assim, eles não focaram tanto nisso. Os desafios são bem grandes, o tempo é bem, bem escasso. E também investimento em pessoas, né? Igual eu comentei. E aí tem o projeto Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, que foi esse projeto que o Rotaract Clube daqui de São José de Jacareí usou como base para fazer o projeto deles, né? Então, foi do Rotary Clube de Floriano, iniciativa que levou abastecimento de água para uma área rural de Floriano, beneficiando 107 famílias. O deles foi bem maior, mas também foi essa ideia. Então, eles construíram ali uma caixa de água maior, fizeram ali toda a parte de saneamento que levava até as casas, cada casa também tinha sua caixa da água, e aí entregou esse resultado. Também temos o Saúde Materno-Infantil, e o Rotary aqui, ele vai ampliar o acesso a cuidados adequados para garantir a saúde e vitalidade das mães e filhos, visto que aproximadamente 6 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem anualmente devido à desnutrição, falta de assistência médica e precariedade no saneamento básico, né? Então, putz, Nicolas, como que o Rotaract ele pode apoiar a saúde materno-infantil?
eu tenho um projeto que é muito lindo na minha cabeça, assim, que é meu sonho de vida realizar esse projeto. Infelizmente, nunca consegui realizar aqui no meu clube e no meu distrito, mas é um projeto realmente de apoiar jovens que são mães na adolescência. E por que isso para mim me impacta muito, né? A minha mãe ela faz um trabalho social na igreja e ela dá apoio a uma comunidade aqui da cidade. E eu lembro que uma vez eu fui levar uma cesta básica para uma família, fui lá com minha mãe. E, cara, a gente entrou numa casa, assim, de chão batido. Meu, tipo assim, umas 3, 4 crianças, assim, correndo peladinha, toda cagada, borrada, assim. Uma criança toda assada. E minha mãe foi, pegou e começou a cuidar dessa criança. Chamou a mãe das crianças ali e falou: Ô, fulana, pô, vem cá, deixa eu te ensinar. E tudo mais. E ela foi, ensinou e tudo mais. E aí, quando a gente entrou no carro, minha mãe falou assim: ah, adivinha quantos anos a fulaninha tem? Eu falei: ah, mãe, deve ter uns 28, 29. Ela falou: não, ela é mais nova que você. Eu, na época, devia ter, tipo, os meus... Não, ela era um pouco mais velha. Eu devia ter meus 18, 19. Ela tem 22 anos. E, tipo assim, já tinha 4 filhos com 22 anos de idade. E aí eu falei: nossa, mas e o marido dela? Ela falou: ah, o marido dela é aquele senhor de 70 e poucos anos, que é caminhoneiro, e faz um filho atrás do outro, ela não sabe cuidar, a família abandonou dela, e ela não sabe cuidar. Ela falou assim: e eu tô vindo aqui todos os dias para ajudar ela como trocar uma fralda, levei as crianças para fazer uma vacina e tudo mais, porque ela não sabia cuidar. E qual que é a ideia do projeto, que é o sonho da minha vida fazer assim? É exatamente pegar essas meninas eu acho que é no distrito de vocês que vocês fazem, tipo, a festa de 15 anos, né, das meninas, assim. Eu avaliei os projetos daí. Pô, fazer ali, sei lá, o dia de princesa, fazer então o Rotaract apoiar o pré-natal de 10 meninas, vamos supor. Então, putz, tem uma região aqui da cidade que, cara, um caso de uma escola que, 5 meninas apareceram grávidas. Putz, então nós, como Rotaract, vamos auxiliar essas meninas. Então a gente vai correr atrás ali e realmente é um projeto de impacto, né? Que aí são várias fases. Então, putz, a gente vai conversar com essas meninas, a gente vai conseguir parceria, talvez ali com uma psicóloga para falar sobre com essas meninas, para entender o que está passando na cabeça delas. Putz, a gente vai fazer ali 5, 6 palestras durante todo o pré-natal delas, falando sobre cuidados, né? E tentando aproximar a família, porque muitas das vezes essas meninas, a família só se afasta. Então, o Rotaract fazer esse trabalho de aproximar as famílias. Então, putz, cuidados com o bebê, como gerir ali os primeiros meses, né? Como uma rede de apoio, como a família pode apoiar nesse momento, porque, cara, existe muita familiar sem noção, tá ligado? Que, tipo assim, quando o neném nasce, é totalmente sem noção, né? Putz, uma etapa desse projeto também pode ser o Rotaract vai fazer um bingo e todo o dinheiro arrecadado desse bingo, ou tipo um bazar, todas as roupas que a gente vender para esse bazar vai retornar para esse projeto, porque a gente vai fazer o kit maternidade dessas 5 crianças que vão nascer. A gente vai comprar fralda para cacete, tudo que elas precisam, sabe? Putz, o Rotaract, então, conseguiu uma parceria junto com o setor público ali para fazer o pré-natal ou com alguma clínica privada, e nós do Rotaract vamos nos esforçar para fazer o pré-natal dessas meninas, de pegar e levar elas todas as consultas de pré-natal, por exemplo, sabe? Então, assim, é algo que o Rotaract pode fazer. Putz, Nicolas, isso é muito difícil para a gente. O que a gente pode, então, estar fazendo de uma maneira mais simples? Né? A gente não vai conseguir, de fato, ali, levar para o pré-natal e tal, mas, cara, fazer essas palestras, sabe? Então, putz, fazer essas palestras ali, ou então ir numa comunidade mais carente, entender como que é a relação dessas novas mães, né, ou meninas que são mães muito cedo, por que isso acontece, e tentar dar esse apoio. Então, putz, vamos fazer aqui uma campanha de arrecadação de fralda, né, ou de leite, porque, putz, leite, aqueles nãs e tudo mais, é caro pra caramba, pensando nisso, né. E aí também tem isso, fornecimento de contraceptivo e instruções de uso. Isso entra tanto em saúde materno-infantil, focando nisso, né, de método contraceptivo, mas também entra lá no saúde e doenças que eu falei, que a gente fala sobre AIDS e tudo mais, então daria também para mesclar. Putz, Nicolas, é um assunto muito delicado. Eu sei que é delicado de falar isso às vezes nas escolas e tudo mais, né? Então, partes mais seguros, o Rotary também faz isso, distribuição de kits higiênicos e treinamentos para agentes de saúde. Aqui, acho que no Brasil,
não tem tanto isso, de ter as parteiras ainda, mas em outros lugares do mundo tem muito disso, né? Então o Rotary ele atua ali dando esses materiais e capacitando essas parteiras que eles chamam. E iniciativas durante o primeiro ano de vida, que é exatamente isso, a promoção da importância da vacinação e das consultas médicas periódicas. Então, de fazer o pré-natal até ali o primeiro ano de vida daquela criança. E aí teve o projeto de Banco de Leite em Concórdia, do Rotary Clube de Concórdia, que eles foram e fizeram a implementação do Banco de Leite Humano no Hospital São Francisco, dando continuidade à campanha de conscientização da comunidade para incentivar a doação de leite na cidade de Concórdia aqui no Brasil. Então, assim, putz, eu posso desde auxiliar uma grávida, e assim, não precisa ser 5, 10, pode ser 1, 2, até construir um banco de leite na minha cidade. Né? Então, a gente consegue ir para os dois extremos, com certeza, ali. Né? Eu acho que ali, falando sobre métodos contraceptivos, seria uma básica, apoiar ali o pré-natal, uma dificuldade intermediária, e, putz, construir um banco de leite também seria ali a maior dificuldade. E aí entra aquilo, faz sentido a minha comunidade ter um banco de leite ou faz sentido a gente construir áreas públicas para cuidados maternais, assim, né? Então, putz, a nossa cidade, ela não tem nenhum lugar adaptado, às vezes no calçadão da cidade, um banheiro limpo para as mães trocarem o neném, ou para as mães amamentarem, sabe? E elas têm que amamentar no meio da praça pública, do shopping e tudo mais. Então, tipo, putz, por que o Rotaract não cria essas zonas de amamentação, sabe, ali com uma infraestrutura legal e tudo mais, ou um lugar ali, um canto maternidade, que vai ter uma cadeira legal para elas sentarem e amamentar os filhos, ou com micro-ondas para elas poderem esquentar o mamar, sabe, coisas nesse sentido também. E aí você vai estar usando a saúde materno-infantil, resolvendo um problema das mães, você vai estar, putz, você monta ali com, sei lá, drywall e tal, cara, mete a logo do Rotaract ali, você já faz a imagem pública do Rotary, do Rotaract, então a gente consegue casar bastante coisa também nesse sentido. E aí, educação básica e alfabetização. Então, o Rotary vai trabalhar para ajudar comunidades a promover a educação básica e a alfabetização, né? Reduzindo a disparidade de gêneros, né? Então, empoderando também mulheres na área educacional e aumentando a alfabetização de adultos, né? Então, interrupção do ciclo de analfabetismo, mais 775 milhões de pessoas com mais de 15 anos são analfabetas, né? Treinamento sobre tecnologias, igual comentei com vocês, e bolsas de estudos também que o Rotary investe ali para melhorar a educação. Esse é o principal caso, tá, do Rotary em educação básica e alfabetização, que é o projeto de iniciativa de paz de Adamawa, que foi feito lá pelo Rotary Club de Yola 1 da Nigéria. Tem toda essa história lá no site da Fundação Rotária, mas basicamente o Boko Haram, ele é um grupo terrorista da Nigéria, e eles, o que eles faziam? Eles queriam dominar, eles iam, invadiam aldeias, comunidades, sequestravam as crianças, as meninas muitas vezes acabavam sendo vendidas para o tráfico sexual, e muitas dessas meninas elas conseguiam sair, lutar pela vida delas, e ficava ali à deriva da estrada. E aí, essa reitora da universidade e esse Rotary Club, eles abrigavam esses refugiados e faziam todo o ciclo de educação deles, né? Então, assim, começaram ali pelo ensino fundamental nosso e chegaram até ter uma universidade, sabe? Então, assim, eles impactaram muita gente mesmo. Lá no site da Fundação Rotária tem mais detalhes desse projeto. E, putz, Nicolas, como que a gente pode fazer na educação básica e alfabetização? Vamos lá. Falando sobre alfabetização digital para idosos ou para pessoas mais experientes nessa vida, porque assim, desde o golpe do Pix ou desde o golpe do e-mail falso, cara, a minha mãe, ela cai em todos os golpes do Instagram possíveis, assim, tipo assim, esses dias eu tava lá na casa dela, ai, filha, acho que a mãe caiu em outro golpe, porque eu comprei 5 caixas organizadoras por R$ 120 e não chegou até hoje. E aí, tipo assim, eu falei, qual que era Ela falou assim, putz, eu entro no site do e-mail e o site não tem número de contato e tudo, e tipo assim, claramente era um site fake e tudo mais. E, cara, você não precisa nem ser velho. Eu mesmo caí um golpe há umas 2 semanas atrás de um Instagram fake, assim, tá ligado? E é exatamente isso. Eu falei, não, mãe, olha aqui, quando for comprar online, joga o nome da empresa no Google com Reclame Aqui, vê as reclamações. A gente viu que, assim,
tinha um monte de reclamação e tudo mais. Então, pensando nisso de educação básica e alfabetização, putz, o que é uma alfabetização digital? Cara, é ensinar a pessoa a ela, sei lá, enviar um e-mail, né? Saber ali como cuidados com as redes sociais para exatamente não cair nesses golpes. Então, dá para fazer uma campanha de imagem pública com isso. Tem um monte de senhorinha que cai em fake no Facebook, Instagram, coisas desse tipo, né? Então, assim, tem muito como a gente trabalhar a alfabetização digital. Não só também para senhoras, né, e pessoas mais velhas, como também para pessoas que não têm acesso à tecnologia, né? Então, por um tempo, eu fui voluntário numa ONG que era parceira do Rotaract, e eles tinham lá alguns computadores e tal, mas não tinha nenhum instrutor de informática. E, cara, eu fui lá e dei, tipo, aula de informática básica para essas crianças. Então, putz, como mexer no Word, como mexer no Excel, sabe? Tipo, como ligar um computador, porque muitas vezes eles não têm acesso a isso. E também entra um ponto que é muito importante aqui. A gente hoje está aqui já com os nossos 19, 25 anos. Essa galera mais nova que a gente do Interact, se vocês pedirem para eles fazerem uma planilha Excel, eles não vão saber fazer, porque eles não sabem mais mexer no computador. Então, a alfabetização digital também voltada para o mercado de trabalho para essa galera é muito importante. Eu tenho 25 anos, a minha irmã mais nova tem 18, eu fui ajudar ela a montar uma planilha financeira para ela. A primeira coisa que ela perguntou é: tem como eu acessar pelo celular? Porque pelo computador é muito difícil de mexer. E ela tem, tipo assim, 18 anos. E sempre teve acesso ao computador em casa. E ela prefere mexer pelo celular, sabe? Então, pensando também nesse sentido. Outras ações que a gente pode fazer, cara, reformas em escola. Então, assim, no meu clube mesmo, a gente já reformou uma brinquedoteca de uma ONG, né? Reformar uma brinquedoteca de alguma escola. Esse ano, lá na Conar, que eu vi, também avaliei alguns projetos que, putz, estavam montando material, né? E esse da Conar, que se eu não me engano foi de Barra da Garça, do 4.440, eles foram tão bons e tão eficazes que, tipo assim, a prefeitura chegou e falou: Rotaract, a gente já aprendeu com vocês, agora a gente vai transformar isso em algo público. Tipo, muito obrigado. E eles foram para a cidade do lado e começaram a fazer com a cidade do lado, porque eles tinham o apoio da Sicredi e tudo mais. E aí eles, putz, todo ano atendendo ali uma demanda da prefeitura, e a prefeitura falou: Rotaract, agora a gente vai fazer. Sabe, tipo, muito obrigado. Então a gente também pode fazer isso, né? Então, assim, tem um norte para a gente desbravar, desde a alfabetização digital, né, até mesmo a doação de materiais e afins. Desenvolvimento econômico e comunitário. Então, o Rotary, a gente vai implementar projetos que contribuem para o desenvolvimento econômico e comunitário, criarmos oportunidades de trabalhos decentes e produtivos, e também ajudar empreendedores locais e líderes comunitários de regiões carentes, sobretudo empoderando mulheres, né? Então, empoderar mulheres nesse sentido também é muito importante. E, putz, o que o Rotary considera, né? Soluções sustentáveis para combater a pobreza. Peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Então, cerca de 800 milhões de pessoas no mundo vivem com menos de 1,9 dólares por dia. Atividades para promover a geração de renda e melhoria e apoio a pequenos empreendedores. Eu acho que aqui é o ponto-chave aonde a gente pode realmente pegar aquela frase que o Rotaract é uma escola de liderança que faz você desenvolver as suas habilidades profissionais através do trabalho voluntário. Eu acho que é aqui, nessa área de enfoque, que a gente faz isso. Há uns 2, 3 anos atrás, eu avaliei um projeto também do Rotaract Clube de Pacaembu, que é lá do Distrito 4.510, onde eles profissionalizaram a PAI. Então, o que eles fizeram? Eles, assim, tinham pessoas lá dentro do clube que, cara, eram administradores ou eram donos de empresa ali, arquitetos, mas que eram empresários e tudo mais. E a PAI sempre pedia ajuda para eles. Então, a PAI sempre estava lá: oi, Rotaract, pode me ajudar e tal, a gente está sem dinheiro. E o Rotaract sabia como a PAI funcionava, sabia que tinha muita doação e coisa nesse sentido, e falou: meu, vamos entender o que está acontecendo. E o Rotaract foi dentro da PAI, e, meu, abriu ali as planilhas deles, fizeram todos os cálculos, organizaram um fluxo de caixa, capacitaram o pessoal da PAI para, ó, é assim que funciona um fluxo de caixa. Sabe, se a gente for pensar, putz, um fluxo de caixa de uma ONG, de uma PAI, será que ela é muito diferente de um fluxo de caixa de um clube de Rotaract? Cara, tem a entrada, tem a saída,
tem o dinheiro que entra dos patrocinadores, cara, coisa do Rotaract, mas às vezes as pessoas não têm conhecimento daquilo ali. Ou então o Rotaract, a gente está tão como eu posso dizer, a gente está vivenciando tanto já o mundo corporativo, muitas das vezes, que algumas coisas para a gente é mais fácil, né? E para algumas ONGs não. Então, o que eles fizeram? Eles cuidaram da parte administrativa. Eles cuidaram da parte de imagem pública da APAE. Então, eles realmente sentaram, os diretores de imagem pública do clube, olha, é assim que se usa o Canva, você vai fazer isso, ó, a gente vai deixar esse template. Ensinaram o pessoal, né? Outra coisa que a APAE não sabia fazer, eles faziam pizza, né, da Pai para vender e tudo mais, só que eles estavam vendendo a pizza muito barata e a margem deles era muito pequena. Então, assim, o Rotaract ensinou eles a fazer um cálculo de custo, de como realmente fazer ali para aumentar o lucro e tudo mais, a viabilidade, né? E também, por fim, eles ensinaram. A Pai vendia já sabão de coco, sabão lá reciclável, né, com óleo e tudo mais, e o Rotaract foi e comprou alguns maquinários também para a Pai. Então a gente vê que o Rotaract, ele pegou todo o conhecimento que eles tinham, né, transformaram ali a instituição, capacitando ela, né, para o maior desenvolvimento econômico e comunitário, que a gente também pode fazer isso, né, e acho que está muito dentro da nossa realidade. O projeto que eu trouxe aqui como exemplo é do Rotary Club de Uberlândia, cidade de Jardim, no valor de R$ 34.500, aquisição de máquinas e equipamentos para gerar renda para a cooperativa de catadores de lixo de Uberlândia, sendo uma empilhadeira, uma prensa, um triturador de papel industrial e 5 computadores e uma Smart TV. Pô, mas Nicolas, como que isso, doar essas coisas, gera um desenvolvimento econômico e comunitário? Se a gente voltar um slide antes, né? Opa, 2 slides antes, perdão. A gente fala aqui de oportunidade de trabalho decente e produtivo, né? Por isso que... Ah, beleza. Por isso que a gente doar, de fato, esses itens, ele auxilia nisso, porque as pessoas, elas vão fazer menos esforço para executar uma função. Se a gente tem um processo automatizado ali, talvez a pessoa, se ela ficasse ali 3, 4 horas do dia dela amassando latinha, sendo que ela podia estar na rua catando latinha e fazer mais renda, agora com essa prensa ela gasta 1 hora e sobra 3 para ela ser mais produtiva, né? Então, tudo isso também se enquadra, né? E o Rotaract também pode ali fazer a doação desses itens e afins também. E aí, por fim, o apoio ao meio ambiente, né? Que foi ali a última área de enfoque adicionada pela Fundação Rotária. Então, o Rotary vai apoiar atividades que reforcem a conservação, proteção dos recursos naturais, promovam sustentabilidade ecológica e fomentem a harmonia entre as comunidades e o meio ambiente. Então, essa é uma área de enfoque que entrou dia 1º de julho de 2021, né? São todas as iniciativas que, a gente proteger ali e restaurar recursos naturais e também pensando numa agricultura sustentável, né? Deixa eu ver se tem... Ah, beleza, isso mesmo. Então, como que o Rotaract pode fazer isso? Né? E aí, Nicolas, plantio de árvore é projeto de meio ambiente? Cara, não é projeto de meio ambiente, gente. Desculpa falar, assim, não é. Quando cai no CNP plantio de árvore, cara, a gente acorda e fala, não é uma ação ali. O que é um projeto, então, de meio ambiente? Cara, um projeto de meio ambiente é você olhar ali e, por exemplo, o do meu Rotary Club, a gente está fazendo ali reflorestando e reconstruindo uma nascente. Então, aqui a gente tem o Rio Paraíba, que passa aqui, né? A gente mora num vale do Paraíba, e tem um rio, e tem várias nascentes que, cara, estão muito zoadas. Assim, tava com muita poluição e tudo mais. E aí, o que o Rotary Club fez? Vamos limpar essas nascentes? Vamos localizar todas as nascentes da cidade e vamos limpar elas? Beleza. Então, a gente já está limpando ali o meio ambiente e tudo mais. Segundo ponto, vamos reflorestar essa área? Mas Nicolas, é plantação de árvore. Calma. Vamos fazer então ali o reflorestamento dessas áreas. Beleza. Como que a gente vai fazer isso? Porque o setor público não vai dar apoio para a gente, né? Porque não é algo que eles querem resolver. O setor privado, menos ainda. E aí, o que o Rotary fez? Tem uma lei que fala que empresas que estão devendo imposto e tudo mais, elas podem ter o perdão da dívida baseado no valor
se elas apoiaram projetos voltados para meio ambiente. Eu não sei se essa é uma lei estadual ou nacional. E aí, o que o Rotary Club da minha cidade fez? Olhou para todas as empresas da cidade que se enquadravam nessa lei, protocolaram um documento explicando o projeto, explicando o que era Rotary, anexando a lei, colocando ali um advogado responsável ali do Rotary para dar apoio nisso. Chegou para a prefeitura e falou, prefeitura, a gente viu que aqui na cidade tem 15 nascentes e 13 estão muito zoadas. A gente pode tocar isso dessa forma e né, auxiliar ali né, então, pegar o dinheiro dessa galera, vocês perdoam a dívida dessa galera e vocês assinam um projeto e tudo mais. A prefeitura falou, beleza. O Rotary foi, a gente começou a restaurar essas 13 nascentes. Só que não foi só o reflorestamento. Então, essas 13 nascentes, por exemplo, algumas ali eram dentro da mata e não fazia sentido a gente construir uma área pública, né? Mas algumas delas, a gente era mais próximo dos bairros, a gente fez uma praça, né? Então, a gente fez a construção de uma praça ali junto. As outras nascentes, por exemplo, a gente conseguiu colocar ali alguns comedouros para os animais, né? Então, deixa comida ali e tudo mais. Então, a gente trabalhou, de fato, no meio ambiente. Putz, Nicolas, como que a gente pode fazer projetos de meio ambiente? Conscientização. Então, assim, falar sobre, cara, reciclagem. Mas é um negócio simples, mas assim, tem uma galera que não faz. Então, assim, falar sobre reciclagem numa escola, isso é muito foda, sabe? Construir pontos de arrecadação de lixos, de certos tipos de lixo. Isso é interessante por 2 motivos, pensando no contexto de Rotaract. Primeiro, 3 até, vou até incluir mais um. Primeiro, imagem pública do Rotaract. Então, não sei se aí no shopping de vocês tem lá um cantinho para jogar pilha fora, bateria fora, coisa desse tipo, de lixo eletrônico. Aqui no shoppings tem isso, e tem um Rotary Club daqui do distrito, o Rotary Club de Resende, que eles fazem esse recolhimento. Então, eles distribuíram várias lixeiras pela cidade para lixo eletrônico, né? Então, já trabalha a imagem pública do Rotaract. Segundo, você está trabalhando com o meio ambiente, porque, cara, descartar lixo eletrônico de forma incorreta agride muito o meio ambiente, né? E o terceiro ponto é que esse lixo eletrônico você pode vender. Então, se você vende esse lixo eletrônico, você vai gerar uma renda ali pro Rotaract também, né? Então, se vocês tiverem esses lixos, esses pontos de lixo ali espalhados pela cidade, a gente consegue trabalhar esses 3 pontos, tá certo? E aí também entra, né, a construção de uma horta. Então, assim, vamos numa comunidade e vamos ver por que eles não têm uma horta coletiva, ou vamos numa ONG e vamos plantar uma horta lá. Esse é o projeto distrital que a gente está fazendo aqui no distrito, essa gestão, que é o Viver Bem, Comer Bem. A gente está atacando ali sobre alimentação saudável com as crianças e adolescentes, e o resultado vai ser uma construção de uma horta nas ONGs, né? Então, a gente envolveu saúde, meio ambiente, tudo mais. Então, assim, dá para a gente conseguir fazer bastante coisa. E aí, por fim, né, tem a parte dos subsídios, que acho que já é de conhecimento também de todo mundo. E o slide está errado, porque não era para ter os subsídios. Era já para... E aí também a forma de arrecadação, que a Ana comentou também comigo. Forma de arrecadação, galera. Eu acho que, assim, projetos financeiros no geral, né? Eu acho que é bem ok. E também, quero doar para a Fundação Rotária. Cara, eu acho que todo mundo aqui tem acesso ao My Rotary, né? Espero que tenha, para a secretaria do Thiago, tá redondinha aí. Lá no My Rotary, nas minhas doações, você pode fazer uma doação recorrente. Então, você cadastra lá com um cartão de crédito seu, quanto você quer doar, para qual fundo você quer doar e qual o valor que você quer doar. E assim, todo dia 5 vai cair lá no seu cartão de crédito cobrando, assim. Então, assim, você doa para a Fundação Rotária sem nem sentir, sabe? Tipo, você vai ver na fatura depois. Então, eu recomendo muito que o pessoal ative o Rotaract, o Rotary Direct. E também, não estava aqui no slide, mas eu queria deixar para vocês, depois eu vou passar para a Ana o link no WhatsApp, mas é esse site aqui, que ele tem todos os projetos do Rotary no mundo. É uma plataforma nova do Rotary, que parece muito nosso Arquivo Nacional de Projetos. E aí vocês vão ver como a gente escreve projetos muito melhores que rotarianos. Porque, assim, a princípio era para estar todos os projetos ali, por área de enfoque e tudo mais. Tem alguns que é tipo, reunião de companheirismo.
Mas tudo bem, um dia eles aprendem a escrever o projeto certo. Mas já dá uma base também para vocês olharem projetos de outros países, né, e tudo mais, como eles estão resolvendo problemas em outros países, que pode também ajudar vocês a se inspirarem. Ah, show! Legal demais, Thiago. Muito bom. E, gente, é isto. Muito obrigado pela oportunidade. Tem alguma dúvida? Vamos lá, gente. Esse é o momento de perguntar ou querer trazer algum insight que ficou, alguma ideia que vocês tiveram, e até também, se vocês quiserem compartilhar alguma ação ou projeto que vocês fizeram nos clubes de vocês, também fica aí aberto para a gente compartilhar essas ideias agora nesses últimos minutinhos. Aí vocês têm acesso já ao subsídio ou não? O governador não liberou ainda? Uhum. Mas a governadoria, tipo, separou uma verba para o Rotaract ou vocês entrariam no pool e disputariam com o Rotary Club? Entendi. E por que e por que a galera aí não inscreve? Vocês têm medo de inscrever para o Rotary, galera? O que é a dor ali de vocês nesse sentido? Sim, sim. É porque é o contrário do que a gente pensa, né? Porque, por exemplo, no NP a gente faz todo o projeto, aí depois a gente escreve no NP, que aí deixa bonitinho para a Rotaract Brasil. Esse é o fluxo inverso, a gente tem que planejar tudo antes para provar que a nossa ideia é boa e seguir aquilo para executar. Pode falar, Vinícius. Nicolas, eu sou sincero em te dizer, eu não escrevo porque eu não sei como fazer. Não sabia como fazer, como escrever, como pedir o subsídio. Por isso que eu acabei, tipo, não solicitando, sabe? Nunca escrito sobre isso. Uhum. Bom, foi igual eu comentei. O subsídio distrital, gente, ele vai muito de cada distrito, né? Então, por um exemplo, aqui no 4.531 existem 2 fóruns de Fundação Rotária que os clubes têm que estar presentes nesses fóruns para serem elegíveis a participar do edital. Beleza, ok, tudo certo. Foi lá, seu clube colocou um associado lá no fórum, beleza. Que aí no fórum, o que eles vão falar geralmente aqui no distrito? Quanto tem de FEDUC, quais vão ser as regras, quais vão ser as áreas de enfoque, piriri pororó. Um ponto aqui do meu distrito. O Rotaract ele não pode participar, pois não tem CNPJ. Porque acontece, esse dinheiro ele vem do Rotary Internacional para a conta da governadoria. E aí a governadoria tem que transferir para um outro CNPJ para justificar para o Rotary Internacional. Mas o que acontece aqui no distrito antes os Rotary Clubs só podiam enviar um projeto. Agora, com o Rotaract, a gente conseguiu negociar ali com a governadoria para que clubes de Rotary possam enviar 2. Um sendo do Rotaract, que ele patrocina, apoia ali, e outro de fato do Rotary Club. E aí a governadoria abriu isso. Mas o Rotaract tem que estar presente nesses fóruns. E aí tem ali, e aí por isso que eu falei, a escrita depende muito de cada distrito. Então aqui no meu distrito, por exemplo, eles pedem um objetivo, então é bem igual da Rotaract Brasil. Objetivo geral, objetivo específico, que são as pequenas metas ali, planejamento financeiro e um cronograma mais ou menos. Por quê? Eles fazem isso no primeiro semestre, liberam o edital logo no começo do primeiro semestre, né? E o dinheiro cai para os clubes somente no segundo semestre. Então, assim, a galera só começa a executar os projetos da fundação no segundo semestre aqui, né? Porque o dinheiro fica retido e tudo mais. Então, assim, depende muito de cada distrito. Eu acho que para o próximo ano, né? Tá, o Gen que está aqui também, e tipo, entender junto com a governadoria, pô, quando vai lançar o edital, quais são as regras.
olhar também para os editais anteriores para tipo, entender como funciona e já deixar o Rotaract preparado para isso. Aqui no distrito, a gente já sabe a regra do jogo, assim. E teve uma vez, né, que foi há 2 anos atrás, que ia sobrar dinheiro, e aí a governadora, foi quando o Rotary mudou algumas regras do FEDUC, e a governadoria chegou e falou, Rotaract, vocês querem fazer? Porque tá com dinheiro sobrando e tal, e aí foi possível fazer ali o de Jacareí, né, e alguns outros projetos também que a gente já fez de Fundação Rotária. Mas, assim, os projetos daqui, cara, de subsídio distrital, eles são projetos, assim, tem o de saneamento, mas, assim, geralmente é compra de cadeira de rodas ou é infraestrutura para alguma ONG e tudo mais. Então, assim, aqui a linha ainda é bem baixa, assim. Eu posso dizer que o do Rotaract foi o mais foda, assim, dos últimos anos em questão de subsídio distrital aqui no 4.531. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma outra coisa, talvez, que vocês gostariam que o Nicolas trouxesse de fundação que ainda pode ficar meio confuso? A gente sabe que é uma área a ser explorada, muito o que falar em Fundação Rotária, por isso que essa já é mais uma capacitação que a gente vai fazendo e tem outras ainda para acontecer, porque a gente sempre tem um pouquinho mais a aprender durante o processo, muita coisa nova, a gente que está na diretoria distrital também sempre vem aprendendo muito, então é muito válido, assim, todos esses momentos. Nicolas, eu quero aproveitar e já te agradecer por ter estado com a gente nessa noite, logo topado, né, te chamei no WhatsApp, ele prontamente tu já deu o ok, o pessoal também foi muito participativo para a gente escolher o melhor dia. Tem bastante gente aqui participando, vi que outras pessoas também estavam, a gente já tomou nota aí da galera que estava aí, algumas pessoas eu já chamei para tirar dúvidas. E, bom, gente, inclusive a nossa chamada já vai encerrando por aqui. Estamos finalizando e muito obrigada de coração a todos. E dúvidas que vocês tiverem a mais, podem nos chamar, o Nico também está à disposição e vamos conversando. Boa semana para todo mundo e tchau, tchau.